Salve curiosos, salve curiosas, sou o Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E hoje eu falo sobre as principais curiosidades da Eurocopa. É uma competição que de 4 em 4 anos vem sendo disputada desde 1960. Anteriormente era chamada de Copa das Nações Europeias, porém passou por mudanças do nome em 1968. E desde 1996 os eventos individuais vêm sendo chamados de UEFA Euro ou Euro e o ano vigente. Por exemplo, UEFA Euro 1996 ou Euro 1996 e por aí vai. A primeira edição da Euro aconteceu em 1960, sediada na França e teve como campeã a União Soviética. É a primeira competição mais importante de seleções da Europa, sendo disputada inicialmente em fases de grupos, com eliminatórias e depois em mata-mata. Em 1976, apenas 4 seleções disputavam a fase final. Já em 1980, passou para 8, e a partir de 1996, 16 seleções disputavam o torneio, aumentando para 24 participantes na edição de 2016. Em 1960 e 1964, as seleções se classificavam através de mata-matas. A partir de 1968, foi incluída uma fase de grupos nas eliminatórias. O país sede se classifica de forma automática. A criação da Eurocopa tem como objetivo determinar quem é a melhor seleção do continente, na qual Henri Delaunay, que era o secretário-geral da UEFA em 1927, foi o grande idealizador da competição, junto com Jules Rimet, porém ela só aconteceu depois de sua morte. Uma pena que ele não pôde ver a sua ideia se concretizando. Graças a ele, a taça se chama Henri Delaunay. Engraçado que ela se parece muito com a antiga taça da Copa dos Campeões, que é a atual Liga dos Campeões. Bem parecido mesmo, né? As 10 seleções campeãs da Euro são Grécia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca, União Soviética, considerando a Rússia campeã, França, Itália, Espanha e Alemanha, sendo que a Espanha e a Alemanha são as mais vencedoras da competição, com 3 conquistas cada. A seleção campeã da Eurocopa pode faturar 28,25 milhões de euros, ou seja, 162 milhões de reais. E isso se vencer todos os jogos da fase de grupos. É grana demais! Cristiano Ronaldo detém 4 recordes na Euro. Ele é o maior artilheiro da história da competição com 14 gols, é o único jogador a disputar 6 edições consecutivas da Eurocopa, é o jogador com mais partidas disputadas, com 25 ao todo, e por último é o jogador com mais vitórias, com 12 no total. E pode surgir um 5º recorde nessa lista, caso ele faça algum gol na edição atual, sendo o jogador com mais gols marcados em edições consecutivas da Eurocopa. Não satisfeito em ser o pai da Champions, Robozão também domina a Euro. Se tem competição europeia, CR7 é o dono. Simplesmente um dos maiores da história do futebol de todos os tempos. Sim! Platini possui o recorde de ser o maior artilheiro de uma única edição. Foi na Euro 1984, quando o meia francês fez 9 gols em 5 jogos. Impressionante, não? E sabe o que é mais impressionante ainda? Que foi a única edição disputada pelo jogador, e consequentemente ele acabou sendo campeão com a seleção francesa. A maior goleada da história da Eurocopa aconteceu nas quartas de final na edição de 2000. Holanda 6 e Iugoslávia 1, com destaque para 3 gols de Kluivert, um hat-trick, e 2 gols de Overmars. Passeio da laranja mecânica. Bert Vogts é o único campeão da Euro, sendo jogador em 1972 e treinador em 1996. Ambas as conquistas foram pela Alemanha. Na final da Euro 1976, após um tenso 2-2 entre Tchecoslováquia e Alemanha, o título foi decidido nos pênaltis. E Panenka inventou um lance histórico para o futebol. Ele foi o pai da cavadinha. Ousado, meu. O cara bateu de cavadinha numa final de Euro. E não foi contra qualquer goleiro, não. Foi diante do lendário Sepp Maier. Ousadia esta que ajudou a Tchecoslováquia a ganhar o título inédito da Eurocopa. A cada edição que passa, a Euro vai ficando cada vez mais emocionante, não é mesmo? E para você, quem vencerá a atual edição? Deixa aqui nos comentários. E antes de seguirmos aqui com o vídeo, também se inscreva aqui no Fita e ative as notificações para não perder todas as novidades que lanço por aqui. E se está gostando do vídeo até aqui, já deixa aquele like para fortalecer o canal, fechou? Vamos seguindo que tem mais curiosidades da Euro pela frente. Bora ver?
O alemão Otto Rehhagel é o único treinador a conquistar uma Euro por um país estrangeiro. Foi com a surpreendente Grécia em 2004. Na primeira conquista italiana da Eurocopa em 1968, na semifinal disputada em Nápoles, Itália e União Soviética empataram em 0 a 0. O regulamento da época estabelecia um jogo extra, mas como a final seria disputada 2 dias depois, foi realizado um cara e coroa e a moeda ajudou os italianos. Nossa, impressionante, não? Que situação, hein? Realmente inusitado. Os campeões da Euro que ganharam a Copa do Mundo logo depois são a Alemanha em 1974 e a Espanha do Tiki-Taka em 2010. A seleção com mais vices e sem Eurocopa é a Iugoslávia, que chegou na decisão em 1960 e perdeu para a extinta União Soviética, e em 1968, quando ficou no quase contra a Itália. A Alemanha e a União Soviética são as seleções com mais vices na Euro, sendo 3 para cada. França é o país que mais sediou a fase final da Euro, em 1960, 1984 e 2016. A Eurocopa 2020 contou com 11 sedes diferentes. Isso ocorreu devido à homenagem aos 60 anos da competição. As sedes escolhidas foram Londres, Inglaterra, Munique, Alemanha, Roma, Itália, São Petersburgo, Rússia, Amsterdã, Holanda, Bucareste, Romênia, Baku, Azerbaijão, Sevilha, Espanha, Copenhague, Dinamarca, Budapeste, Hungria e Glasgow, Escócia. O menor público já registrado numa edição de Euro foi na edição de 1964, na disputa do terceiro lugar, entre Hungria e Dinamarca, na qual cerca de 3.896 pessoas foram ao Camp Nou e presenciaram a vitória húngara por 3 a 1 na prorrogação. O maior público da história da Eurocopa aconteceu na edição de 1964, em que 79.115 torcedores foram ao Santiago Bernabéu presenciar a final entre Espanha e União Soviética, que foi vencida pelos donos da casa por 2 a 1. Espanha campeã inédita. As seleções anfitriãs que já venceram a Eurocopa são Espanha em 1964, Itália em 1968 e França em 1984. Será que a Alemanha entra para a lista nesta edição? Vamos aguardar. Das 16 edições, a Alemanha tem mais participações na Euro, sendo 13 ao todo, fora que a seleção com mais finais disputadas, sendo 6 no total. E essas foram as principais curiosidades da Eurocopa. Qual foi a que mais te surpreendeu? Deixa aqui nos comentários. E lembre-se, se você não segue o canal, se você não é inscrito, se inscreva aqui no Fita. Aqui só tem futebol raiz, histórias, curiosidades, os principais fatos do futebol. Aproveita também e compartilha o vídeo com seus amigos. E deixa aquele like maroto para fortalecer o Fita. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Vejo você no próximo vídeo.